A oração da serva cristã, Agar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar àqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim seja. Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. A palestrante de hoje é a Maria Cristina, que já está aqui aguardando. Mas antes dela iniciar, eu vou dar alguns recados, como já de praxe. Bom, então, lembrando que as atividades do Centro Espírita Divino Mestre presenciais estão suspensas e que nós não temos ainda uma data definida para o retorno às atividades. Assim que houver uma data, vocês serão informados por todas as mídias sociais que o Centro Espírita Divino Mestre possui. Então, fiquem tranquilos que todos serão avisados. Inclusive, convido vocês, para quem ainda não segue, seguir o Divino Mestre no Instagram, pelo YouTube, porque as palestras vão depois lá para o YouTube também. Se vocês quiserem compartilhar a palestra com alguém que não assistiu ao vivo, se vocês quiserem rever, ela vai estar no YouTube também, após o término da transmissão. E lembrando que o atendimento fraterno, ele está sendo feito e ele é feito por telefone. Então, quem quiser ser atendido, envie o seu nome e o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente fraterno irá entrar em contato. Lembro também que esse mesmo e-mail, ele pode ser utilizado para você poder enviar suas dúvidas, sugestões, reclamações, o que quer que você tenha para poder estar falando com o Centro Espírita Divino Mestre, você pode usar, por hora, esse e-mail. Também, se você tiver alguma ideia, alguma questão sobre as transmissões, sugestão de tema, tiver algum tema que você quer que seja falado, você pode enviar, tá? E então aguarde que todos os e-mails são lidos, os atendimentos são feitos, podem ficar tranquilos. Também lembrando da campanha Acolha uma Família, que agora, nesse momento, está pedindo a doação de alimentos não perecíveis, tais como arroz, feijão, macarrão, óleo, itens alimentícios. Também, caso você tenha na sua casa roupas, calçados, utensílios domésticos, vários itens de uso, mas que para você já não está mais tendo utilidade, porém você vê que outra pessoa pode utilizar, você também pode estar fazendo a doação
desses outros itens. Basta que leve até a obra social Célio Lemos às segundas, quartas ou sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, caso não possa estar indo até lá para poder levar a sua doação, você pode enviar um WhatsApp para a Iris e combinar com ela como fazer a sua doação. O WhatsApp dela está aí na tela, é o 981630807. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tenha, você pode estar utilizando o e-mail para poder estar fazendo as suas perguntas, colocando as suas dúvidas. Bem, nós já estamos com bastante pessoas que já chegaram. Bom dia para todos vocês. Tem já bastante gente aqui. Bom dia para todos. Muito bom dia. Estou vendo aqui quem que está. Pessoal, bom dia. Bom, então vamos fazer a prece para que a Maria Cristina possa começar. Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Se vocês quiserem, podem colocar um copo d'água para que ele possa ser fluidificado. Então vamos agradecendo a Deus por mais um dia que se inicia, por mais uma transmissão. Vamos agradecendo pelo amparo que nós recebemos, agradecendo a nossa vida, a nossa família, agradecendo a nossa saúde, agradecendo por tantas bênçãos que cada um de nós tenha. Vocês podem estar colocando seus agradecimentos. E vamos juntos, pedindo a Deus, aos espíritos amigos, que nos ajude a nos conectarmos numa só corrente de oração, que nós juntos formemos uma grande e poderosa luz em torno do nosso planeta, e que essa luz que nós juntos ativamos, nós vamos então emitindo essa luz ao nosso planeta, a todas as áreas de guerra, de conflito, de refugiados, aonde há dor, onde há desespero, que essa luz encontre. Que essa luz encontre os hospitais, asilos, abrigos, as creches, os orfanatos, aos presídios. Que essa luz encontre os nossos governantes, para que eles enxerguem as necessidades do povo. Que essa luz encontre aos médicos, seus auxiliares, os pessoal de limpeza, aos bombeiros, policiais, às forças armadas, que estão a nos proteger, a nos auxiliar. Que essa luz encontre todos aqueles que estão sofrendo por tantos e tantos motivos que cada um tem, que estão em desespero. Que essa luz encontre a todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, as suas famílias, a todos aqueles que estão com a ideação suicida, aqueles que se suicidaram, que sejam todos envolvidos nessa luz de amor, de paz. Que essa luz encontre respeitosamente a todos aqueles que estão no umbral, nas áreas densas, que já estão prontos para poder receber o amparo, para que sejam auxiliados e possam então prosseguir na sua caminhada. Que essa luz encontre a cada um de nós, aos nossos lares, nos trazendo paz, bênçãos, saúde para o nosso corpo e para a nossa alma. Que essa luz encontre a nossa transmissão, a nossa palestrante, para que tudo possa transcorrer em paz e harmonia. Que assim seja. Então, Maria Cristina, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos que estão aí conosco nesse ambiente virtual. Sim, já tem bastante gente aqui, então uma boa palestra, e a gente combinou, né, Cris, que o pessoal pode fazer pergunta que você vai respondendo, não é? Então tá bom. Até daqui a pouco. Obrigada, Carol, pelo suporte. Bom dia a todos. Que nós possamos ter bons momentos de reflexão nessa manhã, né? Nós que estamos, como diz aquela frase poética, longe dos olhos, mais perto do coração, que nós possamos ter bons momentos de reflexão,
né? Esse tema dessa exposição de hoje carrega em si uma provocação, né? Reencarnação, castigo ou oportunidade? Nós, nesse ano de 2020, que é um ano especial, especialíssimo, em que toda a humanidade terrena vive esse desafio da pandemia, né, do coronavírus, como que algo tão pequenino, tão invisível, pode impactar e causar uma diversidade tão imensa de situações no planeta, esse planeta que é tão diverso, que é carregado de tantas diferenças, de contextos culturais, civilizatórios e tudo mais, né? Essa pergunta pode ser que ela tenha passado nas nossas mentes em algum momento. Será que estarmos aqui reencarnados no planeta Terra, no ano de 2020, com esse contexto tão complexo, será que isso é um castigo ou é uma oportunidade? A própria reencarnação, em contextos vários, independente de termos a pandemia ou não, será que a reencarnação é um castigo ou é uma oportunidade para o espírito? É algo que vale a pena refletir, né? Vale muito a pena refletir. Mas considerando que muitas vezes existem pessoas que estão nos acompanhando e que não têm um conhecimento aprofundado da doutrina espírita, é importante a gente dar um passinho atrás e pensarmos nos fundamentos da doutrina espírita e entendermos que a reencarnação é um desses 5 pilares da doutrina, né? Então, quando nós começamos a estudar sistematicamente a doutrina, nós encontramos que a doutrina ela está fundamentada, apoiada em 5 pilares principais. Deus, né? Pai soberanamente justo e bom, único, causa primária de todas as coisas. Então, nós, que abraçamos a doutrina espírita, acreditamos que Deus está no comando de tudo, que Deus é o principal pilar, né? Acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos que somos seres que fomos criados num determinado momento por Deus e que somos seres imperfeitos ainda, né? Mas perfectíveis. Então, a imortalidade da alma, né? Essa ideia de que a alma não morre e vai caminhando do seu processo evolutivo é outro pilar da doutrina espírita. A doutrina também nos traz como fundamento a comunicabilidade dos espíritos. Então, a ideia, né, de que espíritos que estejam no plano espiritual ou no plano encarnado podem comunicar-se através do pensamento, através das comunicações mediúnicas, dos processos intuitivos. Essa comunicação ela é constante. Esse é um dos pilares também da doutrina. Acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Cremos que há muitas moradas na casa do Pai, e que essas moradas oferecem a todas essas almas imortais, esses espíritos imortais, oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, para que o processo evolutivo que é próprio a cada alma se dê em vários contextos. Nós, por exemplo, neste momento, habitamos esse mundo, planeta Terra, mas já devemos ter habitado outros mundos com toda certeza e habitaremos outros mundos mais nesse processo contínuo de evolução e de imortalidade da alma. E o 5º pilar que eu destaco aqui, que é o cerne da nossa reflexão da manhã, é a reencarnação. Então, esse prefixo re quer dizer de novo, né? Então, encarnar novamente, estar novamente nesse mundo habitado, nesse mundo físico, revestido de um corpo carnal e exercitando mais uma experiência dessa alma imortal. Então, a doutrina espírita, ela nos traz esses fundamentos
Então, vamos aprofundar um pouquinho mais na questão da reencarnação. Então, o que significa reencarnar? Reencarnação. Reencarnação é habitar novamente um corpo carnal. De novo, né? Encarnação. Então, habitar novamente esse corpo carnal. E fica uma pergunta para a gente: você acredita em reencarnação? Eu digo para vocês que, estando no meio espírita aí quase que a minha vida toda, e estando como trabalhadora de reunião pública, né, onde a gente acolhe as pessoas no centro, e a gente tem a oportunidade de ter aquela prosa gostosa da qual nós todos estamos morrendo de saudade, né? Por vezes, eu já me deparei com pessoas que tinham exatamente assim um porém, uma dúvida com relação à reencarnação. Mas será que a gente reencarna mesmo, né? Existem algumas vírgulas na crença das pessoas, né? Então, será que você acredita em reencarnação? E no meio espírita há pessoas que ainda são reticentes a aceitar essa ideia de que é possível reencarnar. E às vezes eu reflito assim sobre essa dúvida, porque nós nos apegamos muito a este corpo que vestimos no atual momento, e nós nos apegamos a esse contexto temporal que vai desde o nosso nascimento e vai se fechar no ciclo do nosso túmulo, né? Que é da lei natural, lei de destruição. Esse corpo, uma hora, vai se destruir e nós vamos desencarnar. Então, deixar o corpo de carne para trás e seguir a nossa trajetória de espíritos eternos, né? E por que eu preciso reencarnar? São algumas dúvidas que pairam na reflexão, principalmente quando a gente inicia os estudos espíritas. E na medida em que a gente vai se aprofundando no conhecimento da doutrina espírita, essas dúvidas elas vão se dissipando na medida em que a gente vai conhecendo os conceitos espíritas, né? Então, portanto, reencarnação é o ato de reencarnar, de encarnar novamente, né? A reencarnação, ela se refere a essa pluralidade de existências corporais com um só espírito. Então, é um espírito que é viajante ao longo do tempo, né? E que vai sucessivamente habitando o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e de tempos em tempos vem até o corpo carnal experimentar novos aprendizados, né? Portanto, reencarnar é reassumir a forma humana. Somos seres espirituais, né? E que periodicamente reassumimos a forma humana. Mas quando pensamos na ideia de reencarnação, a ideia de reencarnação ela é muito antiga. Reencarnação não é invenção dos espíritas, como algumas pessoas creem, né? A reencarnação ela é encontrada através dos registros históricos em quase todos os sistemas religiosos do mundo. Ela já existia na época, 5.000 anos atrás, na época dos hebreus lá com Moisés, a ideia da reencarnação estava presente, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Índia ainda hoje se acredita em processos de reencarnação, inclusive fora da forma humana, né? Parte da população indiana acredita que, dependendo de como você leva a sua vida humana, você pode ser punido e reencarnar na forma de um animal, né? Então, essa ideia de reencarnação, ela é antiquíssima e ela está presente na humanidade como um todo. Inclusive, no cristianismo primitivo, a ideia de reencarnação era uma verdade aceita, e que ao longo da história do cristianismo, principalmente depois da edificação da igreja, e na medida em que a igreja foi assumindo o poder, essa ideia de reencarnação foi sendo substituída pela ideia da ressurreição, que é um conceito completamente oposto, né? Que implicaria em aquela alma voltar ao mesmo corpo carnal.
Então, é uma ideia diversa, né? Essa ideia da reencarnação, presente em quase todos os sistemas religiosos no mundo, nos leva a pensar que é como se a ideia da reencarnação tivesse surgido com o ser humano, um conhecimento próprio do espírito, que está lá, inscrito na nossa consciência, né? E aí, vamos buscar na própria doutrina alguns fundamentos com relação à ideia da encarnação. Quando nós pensamos em responder à nossa provocação inicial, né, se reencarnar é castigo ou punição, bom, para eu saber, eu tenho que saber, se eu reencarnei, eu tenho que ter um objetivo para isso. E nesse aspecto, a questão 132 do Livro dos Espíritos vai nos trazer conceitos bastante importantes para responder à nossa provocação inicial. Então, a questão 132 diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta bastante clara, né? Qual o objetivo? Por que encarnar? E logo a primeira informação que nós encontramos na resposta diz: fazê-los chegar à perfeição. Então, encarnamos, nós espíritos, para podermos nos aperfeiçoar através da experimentação, através das vivências que podemos ter. Os espíritos devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Por quê? Porque sofrer as tribulações da existência corporal vão nos permitir aprendizagens que nos levarão a um desenvolvimento pleno, principalmente na medida em que as leis naturais vão se cumprindo. Então, a lei de conservação, precisamos batalhar muito para conservar esse corpo físico, para obter as necessidades materiais que são próprias a quem está encarnado no mundo material, pleno de necessidades materiais. Na medida em que vamos sofrendo a ação do tempo e que a lei de destruição vai se concretizando em nós, nós também aprendemos a como conservar o nosso corpo, né, que está em processo contínuo de destruição. A lei do trabalho se cumpre, a lei de reprodução se cumpre. Então, nós vemos que essas tribulações da existência corporal vão permitindo aprendizagens que são apoiadas, que são sustentadas pelas leis naturais, pelas leis divinas, né? A encarnação também tem como objetivo permitir que nós, espíritos, cumpramos a nossa parte na obra da criação. Pois se somos os seres inteligentes da criação, né, aqueles que já estão desenvolvidos em termos de inteligência, temos uma parte para cumprir como coadjuvantes na criação. Precisamos apoiar Deus na obra da criação, né? E fazendo isso, nós vamos nos desenvolvendo em inteligência e moralidade, né? O próprio espírito se adianta na medida em que ele é capaz de ajudar o processo da criação. Portanto, o objetivo da encarnação, e isso nós já encontramos uma resposta para a nossa provocação inicial, lá na questão 132. O objetivo não é punir, mas educar, melhorar os espíritos. Muitas vezes, né, quando somos crianças, para nos educarmos, nossos pais nos impõem determinados limites, determinados castigos, né, para que dali nós possamos avançar através da reflexão, através do processo de autoeducação. Né? Então, a encarnação não é uma punição, mas um meio de educação dos espíritos. E é importante também, sempre pensando que, às vezes, algumas pessoas que estão assistindo não são muito aprofundadas na doutrina espírita, nós fazemos o resgate de alguns conceitos também doutrinários, né? De que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, na sua essência, ou seja, tem toda o seu desenvolvimento moral e intelectual, os seus conhecimentos ainda, a serem desenvolvidos. Ignoramos
esses conhecimentos que são necessários para o desenvolvimento. No início da criação dos espíritos, né, de nós espíritos, o espírito não possui conhecimento do bem e do mal. É algo que ele vai experimentar e vai aprimorar. Porém, todos os espíritos são dotados do germe da inteligência, ou seja, a sementinha da inteligência está ali plantada na consciência do espírito. E progressivamente, na medida que essa consciência de si mesmo vai se desabrochando, né, vai se desenvolvendo, a inteligência vai se aprimorando, né? Porque no início somos simples e ignorantes. A perfeição é o destino de todo espírito. Deus nos criou e cria incessantemente para que nós, espíritos, sejamos perfeitos um dia, mas isso é impossível ser atingido numa única existência, né? E que para que a gente consiga acreditar, né, e compreender essa questão de que não pode ser numa única existência, basta que nós olhemos a diversidade de contextos que estão ao nosso redor, né? Se Deus é Pai soberanamente justo e bom, não haveria justificativa para que alguns nascessem com corpos perfeitos, enquanto outros nascem já doentes, com doenças congênitas, com deformidades, né, cognitivas e físicas, né? Não haveria justiça para que alguns nasçam na opulência, na abastança de recursos, enquanto outros nascem com uma dificuldade social e material completamente extrema, né? Então, esses contextos são oportunidades de progresso para nós, espíritos, nas diversas existências. Então, é necessário aprendermos a exercitar a inteligência e a moral em vários contextos, porque isso vai ampliando as oportunidades de aprendizado. E com isso, nós, espíritos, renascemos na dimensão material quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento, visto que a perfeição é o destino de todos. Então, não fomos criados perfeitos, mas temos a capacidade de sermos perfectíveis, ou seja, capazes de nos tornarmos perfeitos. Se nós pensarmos no processo de reencarnação como esse ciclo que vai do nosso nascimento até o túmulo, né, até o momento do desencarne, é um ciclo que ele é marcado por várias situações. Então, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, alguns detalhes, alguns fatos decisivos que estão presentes no nosso planejamento reencarnatório são pontilhados ao longo da nossa existência. Então, os fatos principais, o contexto de vida, doenças que vão aparecer num certo momento da vida, provas que são necessárias numa determinada fase da vida, na medida em que nós já tenhamos condições psicológicas, emocionais de suportá-las, elas são programadas, porque são como lições necessárias nesse ciclo reencarnatório, né, e que já vão estar lá, né, está programado, deve acontecer se tudo correr bem, né? Os acontecimentos menores, aqueles que acontecem ao longo do dia, dei uma topada na calçada, acabou a água do prédio, fiquei nervosa porque fiquei sem água, são acontecimentos menores. Isso daí não interfere, mas os fatos principais, sim, esses são lições, né? E os acontecimentos menores, eles implicam também, e na medida em que as coisas vão se desenrolando, que a gente vai fazendo o uso do livre-arbítrio, fazendo escolhas. E, às vezes, dentro de um momento que implica numa lição importante, e nós fazemos uma escolha diferenciada daquilo que estaria no nosso planejamento reencarnatório, nós muitas vezes mudamos o curso
dos acontecimentos. Daí a importância de que outro princípio que está presente na dinâmica reencarnatória, que é o princípio do livre-arbítrio, né, ganhe importância no nosso processo reencarnatório, porque a nossa liberdade de escolhas pode sim comprometer, modificar esse contexto reencarnatório que carregava ali dentro da sua programação, né, as lições necessárias, e essa mudança de curso, ela pode acontecer. Não podemos nos esquecer jamais que, por mais que a gente esteja 90%, 99% do tempo envolvidos nesse contexto material da nossa presente vida, né, que a gente não se distraia somente com ele. E lembremos que nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência material nesse momento. Porque quando a gente acha que a nossa vida se resume do momento do berço até o momento do desencarne, que graças a Deus a gente não sabe quando vai ser, a gente muitas vezes se distrai e perde tempo com contendas, com situações que mais agravam a nossa experiência terrena do que solucionam as nossas necessidades, né? Reencarnar é necessário porque existem aprendizagens que só acontecem no plano material. O ser encarnado, ele deve apoiar a evolução da criação, e isso se dá no plano material. E aí vamos fazer uma paradinha aqui para analisar essa situação que a gente está vivendo hoje, que nos inquieta a todos, essa questão do vírus, essa questão da pandemia, do isolamento social. Imaginem vocês deu uma travadinha, desculpem. Imaginem a oportunidade para a humanidade terrena nesse contexto de pandemia. A oportunidade do exercício do amor ao próximo, a mobilização que as pessoas têm feito para colocar comida num prato que está vazio, enxugar lágrimas do nosso próximo, orar, exercitar a fé, pensando no desenvolvimento intelectual da humanidade, o movimento completo aí da comunidade científica correndo atrás de uma vacina que possa atenuar essa situação que vivemos. As pessoas desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo formas de tratar, porque, inclusive, no começo da pandemia, se nós olharmos as estatísticas, a letalidade do problema era muito maior, porque não havia uma terapêutica definida. Os médicos não sabiam ainda como tratar. E hoje já existem protocolos que estão sendo adotados, aprendizado gerado diante desse desafio para o pessoal da área médica, né? E que levou hoje a ter terapêuticas que estão diminuindo a letalidade, aumentando a sobrevida e a condição de recuperação das pessoas. Então, vejam, é um desenvolvimento intelectual, né, o desenvolvimento da inteligência através desse momento doloroso por que passamos, né? Portanto, a evolução do espírito, ela depende do desenvolvimento, seja ele moral ou intelectual. É necessário que o desenvolvimento do espírito se dê em ambos os terrenos, né? A Elisete está dizendo aqui que muitos estão entendendo a pandemia como castigo e não como um aprendizado. E essa reflexão, Elisete, muito legal você comentar, é necessário que nós façamos, porque mesmo no meio da tormenta, nós encontramos um motivo, um propósito divino, porque nessa hora, quando a gente fica na dúvida, né, se é um castigo ou se é uma oportunidade, vamos voltar naquele pilar de Deus, nos fundamentos da doutrina espírita. E eu digo sempre, quando eu estou fazendo exposição, para mim, o atributo principal, aquele que mais toca o meu coração, é que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, e não permite que seus filhos sofram
sem necessidade. Então, esse sofrimento que a pandemia traz, e para cada pessoa traz sob um aspecto diferente. As lutas são individuais, né? Tem gente que está na corda bamba tentando não cair em depressão, né? Outros estão aí nos hospitais batalhando pela vida. Então, a vivência diante deste momento crítico para a humanidade, ela é individual, e assim tem que ser, porque somos espíritos únicos, né? Mas estamos nos desenvolvendo sob o aspecto moral e intelectual, sem dúvida nenhuma. A inteligência, ela se desenvolve na medida em que o ser é capaz de solucionar problemas. Se não formos desafiados, não saímos do lugar. Isso a própria lei, travou de novo, isso a própria lei da física, a lei da inércia, a primeira lei de Newton, já nos diz, né? A lei da inércia, que se um corpo tiver estacionário e sobre ele não for exercida nenhuma força, ele permanece estacionário. Então, esses desafios que a vida vem nos trazendo é o que nos leva ao nosso desenvolvimento. E Deus sabe o desafio que manda para cada um. Gente, desculpa, mas está travando. Né? O plano material... Não está travando, não. Pode ficar tranquila. O plano material é o cenário, é onde é o laboratório, onde estão os problemas que aguardam solução da nossa parte. Porém, quando nós encontramos problemas, ou vivenciamos problemas, é necessário que a gente consiga observar o foco. Cristina? Quando nós... a gente está te ouvindo, só a sua imagem que travou. Está me ouvindo? Cristina? Oi. Bom, como era de se esperar, ela caiu a conexão dela. Então, vamos aguardar só um instantinho, porque é só o tempo dela fazer todo o processo para poder voltar, tá bom? Então, vamos aguardar alguns minutinhos, que a Maria Cristina já volta. Isso acontece mesmo, é normal, tá bom? Então, lembrando que quem quiser passar pelo atendimento fraterno, é só enviar um e-mail para contato@cedivinomestre.org, e assim que for possível, o atendente fraterno ele entra em contato. E também quem puder, tá, contribuindo com as suas doações, pode também estar levando as suas doações lá na obra social Célio Lemos, segunda, quarta ou sexta. E quem não puder, entre em contato com a Iris, que ela vê com vocês como que essa doação está sendo feita. O telefone da Iris é o 98163-0807, tá? Então, esses são os recados. Também lembrando que o Centro Espírita Divino Mestre está com as atividades físicas suspensas e que ainda não temos uma data de retorno às atividades físicas. Assim que houver uma data, nós vamos informar, tá bom? Então, vamos aguardar a Maria Cristina, que ela já volta. E também vocês tendo dúvidas, querendo fazer perguntas, vocês podem fazer, podem ir colocando aqui, ou comentário também, podem colocar, que a Maria Cristina vai respondendo.
Deixa eu ver se passou algum comentário aqui. Acho que não. Acho que está tudo certo. Ela está aqui de volta. Oi. Eu não estou conseguindo voltar pelo computador, eu estou no celular. Vamos continuar por aqui sem os slides, então. Tá bom, tá bom. Tá, eu não sei o que aconteceu, mas vamos continuar por aqui, tá ok? Pessoal, perdão, mas essas coisas acontecem, infelizmente, por mais que a gente se programe, né? Então, meus amigos, é necessário que a gente, diante dos problemas que vivenciamos, nós mudemos o foco do nosso olhar. Porque se nós olharmos o problema meramente pela ótica do problema em si, nós vamos achar que estamos sendo castigados, nós vamos achar que Deus está nos punindo. E aí a situação de estarmos encarnados nesse momento do planeta seria de fato um castigo. Mas se nós conseguirmos mudar o nosso olhar, nos enxergarmos como seres espirituais que tiveram a oportunidade de estar nesse momento, talvez um dos momentos mais ricos dos últimos tempos, em termos de aprendizagens, em termos de oportunidade de crescimento, teremos recebido uma bênção de Deus para estarmos aqui neste momento conturbado. Então, quando a gente pensa na questão da reencarnação, se ela é um castigo ou uma oportunidade, certamente uma oportunidade amorosa, dedicada de Deus, né, que nos permitiu estarmos aqui. Quando a gente pensa na questão da reencarnação, e queremos aprender um pouco mais sobre essa questão da reencarnação, eu sempre recomendo às pessoas que procurem ler as obras de André Luiz. Porque André Luiz, desde da série espiritual de André Luiz, né, desde o nosso lar, que nos retrata o retorno, né, a volta de André Luiz para a espiritualidade, né, depois da sua última encarnação terrena, nós encontramos, ao longo dos capítulos, diversos ensinamentos sobre o processo de reencarnação, sobre a existência de um departamento na espiritualidade, lá que é o Ministério da Reencarnação, onde as pessoas, né, ou seja, nós espíritos, podemos planejar de acordo com as nossas necessidades, podemos planejar o processo reencarnatório. E segundo a espiritualidade nos notifica, há filas extensas de espíritos querendo retornar. Porque para o espírito, estar novamente num contexto reencarnatório, com aquelas pessoas que compartilharam o passado espiritual, né, como ser, representa oportunidade de reparação. E se nós pensarmos que a nossa evolução ela tem que se dar sob o aspecto intelectual, mas ela tem que se dar também, e é importante que nunca se esqueça disso, sob o aspecto moral, né? Reencarnar com os nossos desafetos, com aqueles com quem a gente tem reparações para fazer, é importantíssimo que nós nos coloquemos à prova, que nós nos coloquemos de novo dentro de contextos para experimentarmos, para aprendermos, para repararmos tudo aquilo que ficou mal escrito, mal desenvolvido nas nossas existências anteriores. Então, nós precisamos sim mudar o nosso olhar sobre a reencarnação e acreditar que reencarnar é uma oportunidade divina, é uma oportunidade que Deus nos concede para o nosso aprimoramento,
para o nosso aprimoramento espiritual, né? Porque é pelos mecanismos da reencarnação que nós conseguimos passar limpo esse nosso passado, que nós conseguimos atenuar a dor da nossa consciência, de acordo com aquilo que fizemos, né, com os nossos desafetos, porque no final das contas, o objetivo de tudo é a evolução dos espíritos, mas o objetivo é o amor. O objetivo é o amor, é desenvolver o amor fraternal, o amor universal sempre, né? Portanto, pelos mecanismos da reencarnação, Deus não premia nem castiga, mas Deus oportuniza, nos dá oportunidade de estarmos novamente experimentando aquilo que precisamos vivenciar. Pela misericórdia divina, nós somos os articuladores do nosso próprio destino, porque existem alguns princípios básicos, como a lei do livre-arbítrio, onde temos a liberdade de escolha, a liberdade de decidirmos o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, na medida em que as situações vão se transcorrendo em nossas vidas. Né? Nós somos os articuladores do nosso próprio destino, mas ao lado da lei de livre-arbítrio existe a lei de ação e reação, que a toda ação nossa, a toda decisão, a toda atitude que nós tenhamos, existirão consequências, boas ou más. Né? E é importante que a gente vá se conscientizando de que muitas vezes o sofrimento que experimentamos, ele é resultado das nossas próprias escolhas e nos foi garantido pela lei de ação e reação. Porque é fazendo essa análise íntima, procurando se autoconhecer, procurando observar o como conduzimos a nossa vida, como conduzimos as nossas relações, que nós vamos despertando a nossa consciência e vamos evoluindo, aproveitando essa oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui reencarnados, né? Portanto, o conhecimento sobre a reencarnação, sobre os mecanismos sobre o qual ela se dá, essa nossa dinâmica de vida, observando como nos relacionamos com quem trilha conosco o caminho, que vai nos tornando verdadeiros espíritas. Porque lá no capítulo do Evangelho que fala do homem de bem, Kardec deixou um alerta para nós, dizendo que reconhece seu verdadeiro espírito pelos esforços que faz para domar a si mesmo. E Paulo, lá atrás, em uma de suas epístolas, já tinha nos dito que temos que lutar o bom combate. E o bom combate é exatamente esse, é estarmos atentos às oportunidades de aprendizagem que a reencarnação vai nos dando, para que nós possamos, no dia em que regressarmos à nossa verdadeira pátria, estarmos cientes e termos trabalhado para isso, né? Para que a gente possa voltar melhor do que a gente veio, né? Esse é o bom combate. Então, andarmos atentos. Tem uma música dos Titãs que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Enquanto eu não abrir os meus olhos e não passar a olhar a vida como ela realmente se apresenta, passar a me olhar as minhas atitudes, como eu devo fazer, deixando o orgulho de lado, tendo Jesus como modelo e guia, né? Enquanto eu não fizer isso, eu vou vivendo ao acaso, né? Eu vou andando distraído, é isso que diz essa estrofe da música, né? Então é necessário que nós andemos pela vida, por essa oportunidade de estarmos reencarnados, observando as diferenças que o mundo nos apresenta, sem julgamentos, simplesmente como observadores, para estarmos atentos a todas as benesses que recebemos, ou compreender os sofrimentos de ordem material,
né? Por que alguns sofrem determinadas privações e outros não? Compreendermos também os sofrimentos de ordem moral, né? E entendermos que as provas que vivemos, principalmente aquelas provas que se repetem, são as lições que estavam ali contidas no nosso planejamento reencarnatório. E é sobre essas provas que vivemos, e principalmente aquelas que se repetem, que está o grande alerta de que é ali que está o nosso campo de trabalho para aproveitarmos a oportunidade que a vida vem nos dando, né? Então, e que nós não nos esqueçamos nunca de que não estamos sozinhos. Deus vela por nós o tempo todo, e quando nós retornamos aqui à pátria, né? Nossa, a pergunta da Elisete está bem de acordo com a figurinha que eu ia passar agora. Pena que não dá para transmitir, Elisete, obrigada. Estarmos conscientes de que quando nós reencarnamos, tem um time completo que fica na espiritualidade. Tem o nosso anjo de guarda, que é aquele espírito que assumiu conosco o compromisso de nos proteger, de nos guiar através dessa jornada terrena. Existem os nossos mentores ou os nossos guias, podemos dar o nome que quisermos, mas os nossos espíritos protetores que estão lá ao nosso lado. E estamos constantemente em comunicação com eles. Lembram que eu falei no comecinho que um dos pilares da doutrina é a comunicabilidade com o mundo espiritual? O tempo todo nós estamos em intercâmbio. Nós recebemos intuições, sinais que eles vão aproveitando determinadas situações na vida e vão nos guiando nessa jornada terrena. Não podemos nos esquecer que durante o sono, quando o nosso corpo material repousa para que as células possam se refazer, esse descanso físico que é tão necessário, e a gente sabe que é necessário, porque quando a gente está em privação de sono, a gente passa mal, né? Enquanto o nosso corpo físico descansa, o nosso espírito entra em contato com a espiritualidade, recebendo os conselhos que são necessários, os toques sutis, os toques na alma que nós precisamos receber. Então, os nossos mentores, nosso anjo de guarda, os nossos espíritos familiares, inclusive, são coadjuvantes, é o time que fica na nossa retaguarda, nos auxiliando nessa oportunidade reencarnatória. Né? Existe lá no último capítulo do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, a prece para o momento de dormir. E ali na introdução dessa prece, Kardec deixou registrada lá, né, a explicação de que quando dormimos, nós nos desdobramos e entramos em contato com a espiritualidade. E logo na sequência vem uma prece curtinha, mas aonde, na medida em que nós a fazemos, né, oramos essa prece para o momento de dormir, nós pedimos para que durante o sono físico nós possamos ser acompanhados pelo nosso anjo guardião, entremos em contato com a espiritualidade, amiga, que possamos receber os conselhos de que necessitamos para a nossa jornada terrena. Então, estamos aqui nessa oportunidade de aprendizado na presente encarnação, né? Mas temos um time de retaguarda, tem todo, como dizem aí nas próprias transmissões, o backstage, né? O pessoal que está ali nos bastidores, nos auxiliando por acréscimo divino, né? E que nunca duvidemos disso, que essa oportunidade que temos, principalmente nesse momento tão importante para o desenvolvimento da humanidade terrena, que nós possamos agradecer a oportunidade de aprendizado, que nós possamos estar atentos ao papel que nos cabe no contexto em que estamos inseridos nesse momento presente.
Naqueles dias em que tiver mais difícil de aguentar, seja o isolamento social, as dores da alma, os conflitos familiares, porque eles acontecem, principalmente nesse momento de privação, de convivência, as pessoas conseguem brigar online, brigar à distância. Que nós possamos usar todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos recolhermos dentro do nosso íntimo e acreditarmos que não estamos ao abandono, sabe? Lembrar, como nos ensina Joana de Ângeles, que eu não tenho tempo de chorar quando eu enxugo a dor do outro, porque às vezes a gente só está se preocupando em enxugar as próprias lágrimas e a gente esquece que tem gente que pode estar chorando muito mais que a gente. Então, as oportunidades a vida nos traz a todo dia quando a gente abre os olhos. Lembrarmos ao amanhecer de agradecer a Deus, de agradecer, Senhor, obrigada por mais um dia nesta reencarnação, que tem sido tão rica e tão abençoada para todos nós. Lembrando ainda a frase que, a pedido de Kardec, está inscrita na sua lápide, né? Nascer, reviver, né? Eu nunca lembro. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. É um caminho que é sempre para o alto. O ritmo é de cada um, né? Essa é a lei de evolução. Que essa dúvida, né, sobre se reencarnar é um castigo ou uma oportunidade, possa ser uma dúvida que não paire mais nas nossas reflexões, que como espíritas nós possamos compreender que estarmos aqui é uma oportunidade de crescimento e vamos fazer valer essa oportunidade de crescimento. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema. Desculpem aí, mas o meu computador travou completamente. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Querido Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, nós agradecemos imensamente pelas reflexões dessa manhã. Agradecemos mais ainda, Senhor, por estarmos reencarnados nesse momento decisivo para a humanidade terrena, que nós consigamos enxergar, dentro do contexto que cabe a cada um, o papel que podemos desempenhar, que nós saibamos exercitar a fraternidade, o amor incondicional e, acima de tudo, aproveitarmos essa oportunidade abençoada que Deus nos concedeu nesse momento em que a humanidade terrena dá mais um passo no caminho da evolução. Fica conosco, Jesus, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós te agradecemos, Cristina. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Dá uma lida nos comentários para você ver que legal, que às vezes a gente, na hora de preparar os temas, a gente acha que é um tema já batido, né? Que, mas olha, eu tô vendo os comentários, o pessoal tudo assim, adorou, achou o tema super pertinente para o momento, e tá todo mundo aqui, sabe, te agradecendo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, muito legal, da gente ver, da gente avaliar, porque às vezes a gente fica, né, com receio de que, mas esse tema, de novo, vamos falar? E depois você dá uma lida em cada comentário. Como tá que bom, foi. eu vou ler, se tiverem perguntas lá, eu comento, fica o compromisso aqui. Então, eu agradeço aqui por todo mundo que está colocando aqui, eu agradeço, em nome do Divino Mestre. Muito obrigado por você ter vindo nos trazer essas palavras. E olha, como a Elisete acabou de colocar aqui, comecei o dia de forma especial, né? Que bom, obrigada, Elisete. Muito, muito bom, né? A gente, às vezes, precisa focar na base para a gente se fortalecer, né? Isso. Bom, então, para a gente poder encerrar, eu vou dar os avisos finais, né?
Então, a gente está encerrando mais uma semana e eu já deixo o convite para vocês das palestras da semana que vem, que são essas que estão na tela. Na terça-feira, o Flávio, ele vai falar sobre morte piedosa. Na quarta, o Carlos Villarraga, ele vai falar sobre o conhecimento do futuro. E no domingo, o José Carlos vai falar sobre a dor em nossas vidas. Então, são temas também que espero que vocês gostem, que vocês achem interessante, que seja proveitoso para todos nós, né? Então, assim, a gente encerra mais um dia de transmissão online. Agradecemos a todos, agradecemos a Cristina, desejamos que vocês tenham um ótimo domingo e até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Abraço, Carol. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.